Acontece que sobre anistia, a ordem que chegou para os assessores das Forças Armadas é não falar nada sobre o assunto, não movimentar sobre nenhuma articulação para reduzir, para melhorar ou para ter uma discussão um pouco mais ampla sobre a anistia em relação aos envolvidos no 8 de janeiro. Vários militares estão envolvidos, se tornaram réus, generais já foram condenados, inclusive em relação a esse ato do 8 de janeiro, mas as Forças Armadas estão se mantendo muito distante dessa discussão no Congresso Nacional. E não somente a isso, eu ouvi inclusive que até mesmo assuntos que estão sendo enviados do governo federal para o Congresso, as Forças Armadas também estão com uma orientação de não atuar para dificultar e nem mesmo para alterar nada que é enviado do Executivo para o Legislativo. Vamos ouvir então os nossos comentaristas. Quero começar com a análise de Mônica Rosenberg nesta quinta-feira. A gente relembra, inclusive eu ouvi juntamente nesta apuração de ontem, que este é um momento dos militares resgatar uma confiança do governo em relação a tudo que aconteceu nesses últimos anos. E aí, ainda que envolva os militares, as Forças Armadas não estão nessa discussão de anistia. Eles acertam em ficar em silêncio, em não se movimentar, ainda que generais, outros militares estão sendo condenados? Bruno, boa tarde, Márcia, boa tarde você que acompanha o Tempo Real aqui na Jovem Pan. Eles acertam sim em ficar em silêncio e acertam em buscar reconquistar a confiança, porque o que nós estamos vendo no Congresso é uma absoluta falta de vergonha e despreocupação total com justamente a confiança do eleitor. Nós vimos ontem a votação da PEC da blindagem e hoje aprovam a urgência para a anistia, sendo que aqui no GC estava passando antes, que existe um projeto de lei para a redução das penas. Então, se nós queremos resolver um problema, que é o pipoqueiro, o vendedor de sorvete, que estão com penas exageradas e injustificadas, presos de uma forma que extrapola qualquer necessidade, vamos discutir a redução das penas. Na real, o que essa anistia busca é, além de polarizar e resolver você é a favor ou contra a anistia, ela busca anistiar os líderes de um movimento que, até no voto de Fux, declaradamente houve crime e tinha, sim, atos preparatórios e executórios para um golpe. Isso é o que nós não podemos concordar e que bom que as Forças Armadas continuam não se envolvendo com essa discussão. Essa semana, a ditadura da toga teve duas grandes derrotas. E como já se era de esperar, duas derrotas, então eles teriam uma reação absurda. E foi o que aconteceu. Acordamos hoje já sabendo de reações da nossa turminha lá da democracia do Monte Olimpo, o que nos mostra que realmente as derrotas que eles sofreram essas semanas foram muito maiores do que nós imaginávamos. Obviamente, analisando apenas a reação desse pessoal. O primeiro que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eles ressuscitaram a CPMI da Covid. Ninguém esqueceu daquele teatro abjeto, horroroso que aconteceu durante o governo Bolsonaro, onde a esquerda fez uma CPMI que só passava vergonha. Pois o Flávio Dino está usando a CPMI da Covid para abrir uma investigação contra 20 e tantas pessoas. Não, vamos direto aqui que eu quero te mostrar os nomes, olha só. Bia Osmar Terra, Bia Kisses, Carla Zambelli, Jordi, Ricardo Barros, Ernesto Araújo, Onyx Lorenzoni, Felipe Martins, Tércio... E tem mais, tem os influenciadores também, Bernardo Cursto, Paulo Enéas, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Leandro Rochel, Otávio Facuri... Que, cara, isso aqui mostra que eles estão num nível de desespero e de uma preocupação absurda. Eles ressuscitaram uma das maiores vergonhas que já aconteceram no Congresso para criar mais investigações e essas investigações sempre para serem usadas para fazer busca e apreensão, derrubadas de redes sociais, bloqueio de contas, apreensão de bens, destruição da vida dessas pessoas. É isso que o STF faz e é por isso que nós votamos a PEC das prerrogativas, que a imprensa à esquerda quer convencer o Brasil que é a PEC da blindagem ou a PEC da bandidagem. Deixa eu te fazer uma coisa, só uma pergunta. Qual corrupto está preso no Brasil hoje? Me responda só isso nos comentários. Me fala um corrupto hoje que está preso no Brasil, que foi condenado, um deputado, um senador que foi condenado no STF e hoje está preso. Eu vou te falar o nome de um, tá? Collor. Sabe por quê? Porque Collor, nas eleições passadas, apoiou o Bolsonaro. Se ele tivesse apoiado Lula, ele não estaria preso. Então, é isso que é mais uma prova da importância da PEC das prerrogativas, que foi aprovada essa semana.
O STF cria investigações absurdas para tentar controlar o Congresso. Quer que eu te dou um exemplo maior disso tudo? Eu vou mostrar para vocês agora isso aqui, ó. Aqui foi a distribuição dos partidos e como que eles votaram na anistia ontem, tá bom? Repare que o segundo partido que mais deu votos para a anistia, né, o primeiro foi obviamente o PL, mas o segundo partido que mais deu votos foi o União Brasil. Vocês estão vendo aqui, né? União Brasil deu 49 votos para a anistia. Foi muito mais do que nós imaginávamos. Sabe por que que a União Brasil deu tantos votos assim? Porque o presidente do União Brasil, o Rueda, ajudou de forma enérgica a conversar com os deputados para que eles apoiassem a urgência da anistia. Ele ajudou, ele ligou, ele fez o que ele podia fazer, ele ligou para o líder do PL no Congresso. O Rueda fez um trabalho fenomenal. Assim, sinceramente, galera, apaguei aqui. O Rueda fez um trabalho que, meus amigos, deixou muita gente impressionada. E para quem você não conhece, esse aqui é o Rueda. Então ontem o Rueda trabalhou para aprovar a anistia, a urgência da anistia, e hoje o Brasil acorda com essa matéria. Rueda, presidente do União Brasil, vira alvo da PF no carbono oculto. Corporação investiga se presidente do União Brasil seria proprietário de aeronaves em nome de fundos de investimento. Agora, vamos lá. Eu não conheço o Rueda, eu escuto falar dele e tal. Ele é muito respeitado. Nós estamos numa situação de perseguição tão grande do STF que hoje mesmo ele sendo do Centrão, tá? Eu apostaria minhas fichas que ele não tem nada envolvido com isso. Olha só, para eu estar aqui falando isso daqui. Sabe por quê? Porque é claramente uma perseguição política que o STF está fazendo para controlar o Rueda, para que quando vier o mérito da anistia, ele seja obrigado a colocar a União para votar contrário. Vocês entendem o que eu estou falando? E eu li a matéria. Se vocês me dão um minutinho, eu vou te mostrar o tanto que é um absurdo, tá? O nome do presidente é advogado Antônio Rueda. O nome do presidente do não advogado teria aparecido nas investigações da Operação Carbono Oculto, que investiga a infiltração da facção criminosa do primeiro comando da capital nos setores financeiros de combustível. Agora, vamos lá. Segundo apurou o Metrópolis, a Polícia Federal investiga a informação de que Rueda seria dono oculto de jatos executivos, que estão formalmente em nome de terceiros e de fundos de investimento. As aeronaves são operadas pela empresa Táxi Aéreo Piracicaba, a mesma que seria usada por 2 dos principais investigados por carbono oculto. Ó, a mesma que seria usada. Só de estar na mesma empresa os aviões dele, que eles estão falando que é dele, e aí coloca o nome dessas 2 pessoas, que eu já fiz até um vídeo sobre isso aqui. Aí, ó, a Táxi Aéreo Piracicaba é uma empresa conhecida no mercado de aviação privada e já prestou serviço para vários políticos com mandato. Uma das aeronaves, a Cessna 560XL, de matrícula tal, está em nome de uma empresa, agora vamos fazer as ligações, ó. Magic Aviation, que é ligada a outra empresa, a Bariloche Participações, e ambas têm o mesmo presidente. Sediada no Itaim Bibi, em São Paulo, a Bariloche pertence a 2 empresários do ramo de mineração, Haroldo e Valdoir. Em novembro do ano passado, os 2 foram alvos de mandato de busca e apreensão da Polícia Federal, que investiga vendas de sentença superior do Tribunal de Justiça. Ambos são donos do grupo, aí já outra conexão, do grupo Force. Como mostrou o Metrópolis, os 2 aparecem em mensagem do celular do advogado Roberto. Terceira ligação, assassinado em dezembro de 2023. Aí vai. A Bariloche tem aportes de capital de um outro fundo também chamado Bariloche, que por sua vez, quarta ligação, tem capital do Fundo Viena, da gestora Genial. São 4 ligações, uma das principais do país, mencionada na investigação Carbono Oculto. Bom, sinceramente, eu hoje diria que o Rueda não é culpado disso que estão sendo acusado ele. Ele está sendo perseguido porque ele ajudou e o partido dele foi o que deu mais votos na anistia. Então ontem, quando a gente já passou a PEC das prerrogativas, que eles falam de PEC da blindagem, na minha opinião, é a PEC do resgate à democracia. Eu vou te dizer por quê. Há muito tempo, os deputados não votam mais de acordo com o clamor popular. Eles votam de acordo com a ameaça do STF. O STF determina o que eles podem e não podem votar. Sabe por quê? Porque eles abrem investigações ilegais absurdas que podem destruir a vida dos deputados. Os deputados com medo ficam, de certa forma, adestrados, coagidos e se tornam despachantes da Suprema Corte Brasileira. Com essa PEC, os deputados votarão de acordo com o clamor da população sem medo do STF. Então, esta é a verdade. Compartilhe o vídeo aí. Tem informações internacionais também. O secretário de Estado adjunto dos Estados Unidos, o embaixador Christopher Landau, afirmou que o processo judicial que apurou o golpe de Estado e que condenou o ex-presidente da República Jair Bolsonaro aqui no Brasil pode ser uma farsa política e cobrou medidas do Brasil em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O Eliseu Caetano está acompanhando esse assunto, participa ao vivo aqui do Jornal da Manhã, direto dos Estados Unidos. Eliseu, bom dia para você, bem-vindo, hein?
Oi, Nonato, muito bom dia para você, para Soraya e para todos que acompanham o Jornal da Manhã. A gente fala ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 42 minutos, aqui na costa leste do país. Temperatura neste momento no sul da Flórida subindo. Na manhã desta quinta-feira, 25 graus Celsius por aqui, e aonde segue quente, aliás, desde que Donald Trump reassumiu o poder, reassumiu a Casa Branca, na capital americana, Washington DC, porque de lá vem essa informação, viu? Infelizmente, Nonato, nos últimos dias, as tensões envolvendo Brasil e Estados Unidos subiram, e subiram muito. Os países que mantêm um relacionamento de mais de 200 anos têm visto aí ao longo das últimas semanas os seus principais executivos discutirem, não apenas através das redes sociais, mas dos seus próprios meios governamentais, através de notas oficiais. Dessa vez, num novo contorno, aconteceu aqui nos Estados Unidos, porque o subsecretário de Estado norte-americano, o Christopher Landau, ele fez um post ontem em sua rede social, aliás, post esse que foi compartilhado por diversas autoridades do país aqui, dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, abre aspas, contenha o juiz fora de controle Moraes. Fecha aspas. Essa frase, de acordo com os analistas políticos por aqui, resume uma inquietação do governo dos Estados Unidos sobre o comportamento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, que é considerada pelos americanos como excessiva e politizada. Essa posição tem gerado aí uma forte reação, não apenas aí no Brasil, mas também aqui nos Estados Unidos, suscitando debates sobre soberania, separação de poderes e os limites da interferência externa. Nesse post em uma rede social, o vice-secretário afirmou que, abre aspas, os Estados Unidos continuam aguardando que o Brasil contenha o juiz fora de controle Moraes, antes que ele destrua completamente a relação que nossos grandes países desfrutam há mais de 2 séculos. Fecha aspas. Ele também acusou Moraes de permitir abusos no processo judicial e perseguir uma agenda abertamente política, chegando a dizer que, abre aspas, os Estados Unidos não permitirão que o juiz Moraes estenda o seu regime de censura ao nosso território, fecha aspas. Essas declarações se inserem num contexto de já existente críticas internacionais ao papel desempenhado por Alexandre de Moraes em casos que envolvem liberdade de expressão, regulação de redes sociais, decisões judiciais consideradas por alguns muito duras e severas, principalmente contra opositores políticos, em especial alinhados ao ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. As sanções, os cancelamentos de vistos de ministros do STF e de seus familiares e também a ativação da Lei Magnitsky pelo governo americano para punir as supostas violações de direitos humanos são apenas alguns dos instrumentos usados pelos Estados Unidos nessa que já é chamada de crise diplomática. Começou como uma crise política, caminhou para uma crise comercial e agora chegou ao estágio da crise diplomática. Do lado brasileiro, essas acusações de Christopher Landau, feitas ontem em uma rede social, não foram bem recebidas, até porque o país já se posicionou diversas vezes. O Itamaraty, inclusive, protestou aí recentemente que o STF é um poder constitucional independente e com autonomia para julgar e aplicar a lei, inclusive em casos politicamente sensíveis. Autores governamentais ressaltam que as decisões judiciais, ainda que contestadas, não devem ser alvo de ingerência externa. E, portanto, essa declaração do vice-secretário dos Estados Unidos, para muitos no Brasil, significa, sim, uma tentativa de interferência em assuntos da soberania, enquanto aqui nos Estados Unidos é visto como uma luta pela democracia. Seguiremos daqui, Soraya e Nonato, acompanhando tudo aquilo que é notícia hoje, nesta quinta-feira, não apenas aí no Brasil, mas também no mundo. E eu volto ao longo desta edição do Jornal da Manhã e da programação da Jovem Pan News. É com vocês no estúdio. Combinado, então. Muito obrigado. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos.